Boa tarde. Em levantamento feito pelo Ministério da Saúde, mostra que 1 em cada 4 brasileiros sofre de hipertensão e que esses números têm aumentado em todas as idades, principalmente entre os idosos. Mais de 60% deles apresentam este problema. Por isso, recebo hoje o cardiologista Dr. Celso Biagi, que também é segundo secretário da SOCESP Regional de Araçatuba, a Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo. Boa tarde, Dr. Celso, e muito obrigado pela sua participação no Expressão Regional de hoje. Boa tarde, obrigado pelo convite. Imagina, doutor, em primeiro lugar, eu gostaria de saber qual é a prevalência desta doença, da hipertensão, no mundo. Podemos dizer que hoje ela está em torno de 20% a 25%. Isso não independe se o país é desenvolvido ou subdesenvolvido. Ela vem num crescente, talvez porque nós estamos melhorando o nosso diagnóstico. Nós precisamos que a população saiba que isto é uma doença quase que assintomática. Quando o paciente chega no nosso consultório, ele já está com 10 anos de evolução, que aí vão apresentar os primeiros sintomas. Se nós conseguirmos que a população faça a sua verificação da pressão desde a adolescência, principalmente aqueles adolescentes hoje obesos ou com sobrepeso, ou que têm um fator de risco na família, que os pais tiveram alteração da pressão ou alguma doença cardiovascular, associada a outros fatores de risco que nós vamos decorrer aqui nessa entrevista, é importante, porque nós consigamos fazer o diagnóstico. É uma doença, então, que ela está presente em todo o mundo, não só em países subdesenvolvidos, como também em países desenvolvidos. Provavelmente isso é pela má alimentação, pela má qualidade. Os hábitos de vida não saudável que todo mundo tem vivido nos dias de hoje, é isso? Esse é o mais importante. Doutor, e o que é exatamente a hipertensão? Vamos pegar uma torneira e uma mangueira. Quando eu abro a torneira, a água sai pela mangueira. Se eu apertar a ponta dessa mangueira, eu vou exercer uma pressão e vou jogar a água mais longe. Quanto mais eu exerço, mais alta, mais longe eu mando a água. Então eu estou exercendo uma pressão. Isto é tanto nos vasos quanto no coração. Então nós temos que fazer com que esse coração não fique hipertrofiado, cresça para dentro e que esses vasos não endureçam. Então a hipertensão é a quantidade de sangue que circula pelo corpo em um determinado espaço de tempo, é isso? Exercendo, isso é a pressão normal. Nós temos que ter uma pressão normal para que o sangue leve o oxigênio e todos os fluidos aos determinados territórios. A partir do momento que nós obstruímos essas passagens, a pressão ela sobe, causando assim hipertensão, como o senhor usou a analogia da mangueira pressionada com a mão. E, doutor, qual é a maneira correta de se medir a pressão? Isso é bom, muito importante você falar isso. Não pode chegar simplesmente no pronto-socorro e aquela pressão de ser considerado hipertenso. A maneira correta é que o paciente esteja sentado, não com a perna cruzada, o braço na altura do coração. E este aparelho deve ser verificado pelos órgãos competentes. Porque vale lembrar que tem mais de um tipo de aparelho, né? Nós temos o aparelho que é o ideal, é o de mercúrio, mas não se produz mais, porque acabaram usando o mercúrio, que é um metal líquido, que não sofre pressão atmosférica, eliminado porque estão usando para garimpo, para essas coisas aí, contaminando os rios e as florestas. Então nós temos o aneroide, que esse aparelho deve ser cada 6 meses, cada ano verificado, e os eletrônicos. O ideal é que o aparelho seja de braço. Porque no cotidiano das pessoas, doutor, é muito comum, por exemplo, aquela pessoa que está preocupada com a sua pressão e tem um posto de saúde a 1 quilômetro da sua casa. Ela sai da casa, vai andando até o postinho de saúde, chega lá, dá o braço para medir a pressão.
Essa pressão provavelmente vai dar números errados, não vai, doutor? Vai. Se ela é idosa, se ela é obesa, se ela Existem é magra... cuidados que devem ser tomados na hora de tirar essa pressão para que não nos enganemos com o resultado, certo? Que não façamos o diagnóstico errado. Exatamente. E quais são os cuidados, então? Então, chegou no postinho, senta, espera um pouco, 5 minutos. Vamos dizer que chegou no postinho, acabou de ser assaltada. Chegou no postinho, acabou de tomar um café. Chegou no postinho, acabou de tomar uma bebida alcoólica. Isso tudo tá vai alterado. nos dar resultados errados. Chegou no postinho, senta e, o mais importante, verifique 2 a 3 vezes e, se possível, esqueceram do pulso. Quando eu tenho pulso, eu tenho a máxima, a mínima e o pulso, eu tenho a dinâmica do coração. Então chega lá, quanto que está seu pulso? Ah, não verificou. É importante. Uma pressão de 120 por 80 e o pulso está 80. É diferente de 120 por 80 e o pulso está 120. Quer dizer, são várias óticas que os médicos tomam como base para poder dar um diagnóstico correto, né, doutor? Principalmente esses 3 dados, o horário que verificou a pressão, se já é um paciente hipertenso. Ah, eu não tomei remédio faz 3 dias. O estado emocional, como o senhor disse. Estado emocional. Pós-exercício também não é um bom horário para Não é um bom horário para aplicar a pressão. Doutor, e como é que se define, então, se uma pessoa tem pressão alta? É através da medição, através dos aparelhos. Apesar de ser um número, tem várias outras coisas que nós temos que colocar em pauta. Esse número seria 12 por 8, até estamos numa campanha em nível nacional, Eu Sou 12 por 8. Que nós falamos entre médicos 120 por 80. Isso está sendo pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, onde nós pregamos esse número, 12 por 8. Doutor, e por que uma pessoa tem pressão alta? Quais são os hábitos de vida, ou se é a genética, mas o porquê que uma pessoa tem pressão alta? Por que a pessoa chega lá, mede e vê que tem alterações na sua pressão e assim vai gerar outros problemas? Mas o que é que gerou isso lá atrás? Primeiro, precisamos ver se a pressão está alterada. É diferente de pressão alta. Segundo, se a pressão está alta, por várias medidas, que nós temos hoje aparelhos que fazem isso, monitoramos a pressão. Não, a partir do momento que já está configurado pressão alta, o que é que gerou isso na pessoa? Primeiro, obesidade, sedentarismo, tabagismo, diabetes, colesterol e hábitos de má qualidade de vida. Quer dizer, são muitas coisas que geram a vários hipertensão. Fatores de riscos associados. Nós vamos falar mais um pouco sobre esses fatores de risco no próximo bloco. Espero você, não saia daí.